Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. A questão 14 trata de cálculo estequiométrico e diz o seguinte: uma indústria que fabrica suplemento mineral do tipo fosfocálcio, utilizado na alimentação de aves de postura, realiza processo em batelada. Ao reagir 500 kg de calcário com teor de 80% em carbonato de cálcio, com solução suficiente de ácido fosfórico, produz monohidrogênio fosfato de cálcio. A massa de sal produzida em quilogramas é igual a... Então, a questão é que a gente calcule a massa de sal produzida. Esse sal em questão é o monohidrogênio fosfato de cálcio, certo? Então, vamos à resposta. A primeira coisa a se fazer é equacionar a reação. Então, a questão diz que o calcário, que é fonte do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, reage com ácido fosfórico, o H3PO4, para formar um sal, no caso o monohidrogênio fosfato de cálcio. O monohidrogênio fosfato de cálcio é o CaHPO4, né? E como subproduto nesse processo de decomposição do carbonato de cálcio, a gente tem a água em fase gasosa e o dióxido de carbono também gasoso, certo? Então, como a água e o dióxido de carbono são produtos gasosos, né, dessa reação, desse processo, obtém-se um produto sólido, né, apenas do sal de interesse, que é o monohidrogênio fosfato de cálcio, que é utilizado na alimentação dessas aves. Então, o passo seguinte, após o equacionamento da reação, é verificar se a equação está balanceada, né? Se não estiver, proceder com balanceamento. Nesse caso, podemos perceber que temos um cálcio nos reagentes, um cálcio nos produtos, portanto a quantidade de cálcio está balanceada. Quantidade de carbono também está balanceada, um nos reagentes, um nos produtos. Quantidade de oxigênios também, temos 7 oxigênios nos reagentes, temos 7 também nos produtos. Quantidade de hidrogênios também está balanceada, né, conforme conseguimos perceber, tem 3 nos reagentes, 1 mais 2, 3 nos produtos. Fósforo também está balanceado. Então a reação está balanceada adequadamente, ou seja, as quantidades de átomos de cada tipo de átomo nos reagentes é igual à quantidade de cada tipo de átomo nos produtos, certo? Assim a gente pode estabelecer a relação estequiométrica entre o reagente limitante, que é o reagente limitante, é aquele que determina a quantidade de produto que vai formar, certo? E o produto de interesse, né? No caso, o produto de interesse é o monohidrogênio fosfato de cálcio. O problema diz que a reação ocorre em ácido fosfórico, em quantidade de ácido fosfórico suficiente, ou seja, com ácido fosfórico suficiente para consumir todo o outro reagente. Então, o reagente limitante, né, o qual a gente vai utilizar para equacionar e encontrar a quantidade de produto formado, é o carbonato de cálcio, certo? E a relação estequiométrica entre o carbonato de cálcio e o monohidrogênio fosfato é de 1 para 1, né? Ou seja, para cada 1 mol de carbonato de cálcio forma-se 1 mol de monohidrogênio fosfato de cálcio, né? Então, com base nisso, a gente procede para encontrar essa quantidade
de sal formado. É importante lembrar que a pureza do composto fonte de carbonato de cálcio é de apenas 80%, ou seja, só 80%, né, desse material é de fato carbonato de cálcio. Alguns dados serão importantes, né, para a gente resolver essa questão. Primeiro, a massa de carbonato de cálcio. A massa do carbonato de cálcio, considerando essa pureza dada de 80%. A massa é de 500 kg, né? 500 kg é 500 mil gramas. Então já converti para grama para ficar mais fácil a gente trabalhar. Em seguida, precisaremos também da massa molar do carbonato de cálcio, certo? A massa molar do carbonato de cálcio, né, é a soma das massas de 1 mol de cálcio, né, mais a massa de 1 mol de carbono, mais a massa de 3 vezes, né, porque são 3 oxigênios, 3 vezes 1 mol de oxigênio, que é 16. Então, somando, multiplicando 3 vezes 16, né, que vai dar 48, e somando com 12 e com 40, temos que a massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Também precisaremos calcular a massa molar do monohidrogênio fosfato de cálcio, né, que é como tem som cálcio, né, na fórmula, a massa de 1 mol de cálcio mais a massa de 1 mol de hidrogênio, que é 1. Massa de 1 mol de cálcio é 40 gramas por mol, mais a massa de 1 mol de fósforo, né, é só um fósforo na fórmula, mais a massa de 4 vezes, porque são 4 oxigênios, 4 vezes a massa molar, a massa, né, de 1 mol de oxigênio, que é 16 gramas. Somando tudo, isso vai ser igual a, multiplicando primeiro, né, o 4 pelo 16, e somando depois tudo, vai dar igual a 136 gramas por mol. Então essa é a massa molar do hidrogênio fosfato de cálcio. Feito isso, nós podemos encontrar a massa real do carbonato de cálcio, né? A massa que de fato tem em todo o material, no material impuro. Para isso a gente só precisa, né, multiplicar o valor em massa do material impuro pelo seu percentual de pureza, né, e dividir isso pelo percentual total, né. Então multipliquei os 500 mil gramas por 80%, dividi por 100 e eu obtenho a massa que de fato existe no reagente, né, no calcário, a massa de carbonato de cálcio que de fato existe no calcário, que é de 400 mil gramas. Isso aqui é a mesma coisa de ter multiplicado por 0,8 e dividido por 1, né? Ou simplesmente multiplicado por 0,8, uma vez que o resultado dividido por 1 vai dar ele mesmo, certo? Então agora eu sei a massa de fato existente de carbonato de cálcio nesse calcário. Agora eu posso proceder com o restante da resolução. Em seguida, eu preciso calcular o número de mols equivalente a essa massa de carbonato de cálcio, certo? Então eu vou dividir a massa de carbonato de cálcio, que eu encontrei agora com base na pureza do calcário, pela massa molar. Essa é a massa real, tá? Dividido pela massa molar do carbonato de cálcio. Então fica 400 mil gramas dividido por 100 gramas por mol. As unidades de gramas se cancelam e a gente vai encontrar 4.000 moles, certo? Tendo a quantidade em moles formada, a quantidade em moles de carbonato de cálcio que reagiu na reação, eu posso encontrar a quantidade em moles de monohidrogênio fosfato de cálcio, certo? Então, tendo em vista que a relação estequiométrica é de 1 para 1,
entre o reagente carbonato de cálcio e o produto monohidrogênio fosfato de cálcio, eu tenho que, se 400 moles de carbonato de cálcio reagiu, foram formados 400 moles de monohidrogênio fosfato, certo? Então, encontrei a quantidade em moles. Encontrada a quantidade em moles, a partir da massa molar, eu posso encontrar a massa, certo? Então, como eu sei que o número de moles é a razão entre a massa e a massa molar, eu posso dizer que a massa nada mais é do que o produto do número de moles pela massa molar. Então, fazendo a continha, a massa de monohidrogênio fosfato vai ser igual ao número de moles, que é 4.000 moles, vezes a sua massa molar, que é 136 gramas por mol. Resolvendo a continha, fazendo a multiplicação, as unidades de mol se cancelam, para sobrar a massa em gramas, a gente vai encontrar 544 mil gramas. Fazendo a conversão para quilogramas, porque o problema pede em quilogramas, basta pegar isso aqui e dividir por 1000, a gente vai encontrar 544 quilogramas. Voltando ao problema, encontramos a resposta na letra B, 544 quilogramas.